E amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus queridos, pois encontrei um assunto tão importante nas Escrituras, eu a contemplar algo, ouvi algo, alguém, Deus usando alguém para outro, um vaso para outro vaso. E me chamou muita atenção. E eu achei importante comentar isso. Pois no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, as Escrituras diz: se não houver profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei é bem-aventurado. Então, nós encontramos que a profecia é uma coisa divina. Desde o princípio, o maior profeta é Deus. Profetizou lá no Jardim do Éden, dizendo à serpente que da mulher nasceria um varão, que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então, daí seguiu. E quando não há profecia, o povo se corrompe. Hoje nós encontramos no meio devocional cristão muitas coisas, muito corrompido, podemos dizer bem claro, corrompido, a corrupção. Muitas vezes os homens até querendo ser Deus, ser adorado como Deus. Mas por quê? Porque não há mais profecia. Os seres humanos eles têm debatido muito contra a profecia. Você encontra, se for para dar uma profecia a um porteiro da igreja, você vai encontrar meio mundo de vaso para dar. Mas quando é um líder que está no altar, todo mundo se omite. Aí você encontra que a profecia é tão importante que após o Cristo, antes de o Cristo vir à terra, existiria profeta, né? E até para o Cristo vir, chegou João Batista como um dos maiores profetas, profetizando que o Cristo seria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E mostraria que teria um poder de habilidade para o ser humano. Nós encontramos também que após a ida do Cristo aos céus, regressar aos céus, houve na igreja, em Coríntios, em Atos, nós encontramos ao Romano, que houve profetas, a pessoas com o dom de profecia, profetizar. Eu fiquei observando no livro de Amós 8:11, Deus dizendo que haverá um dia em que o povo buscará a palavra do Senhor e não vão encontrar. Nós encontramos lá em Eli, capítulo 4 de 1 Samuel, que não havia profecia. Deus parou de falar com o povo pela corrupção dos filhos de Eli, e Eli acobertava toda a imundícia. Morreu por causa do pecado dos filhos de Eli que era culpado também, morreu 30.000 soldados, os dois filhos de Eli, e ainda levaram a arca. E Deus não falou, veio falar depois com Samuel. Mas Deus falou com Samuel e se revelou dizendo que iria tomar providência. É feito hoje. Hoje muitas vezes alguém critica algumas coisas que existem, mas tem que também ser consciente de uma coisa, que o tempo de Deus chega. E quando o tempo de Deus chega, Deus toma providência. E o tempo de Deus tem tempo para todas as coisas. Quando eu penso que vai ser do meu jeito, aí Deus faz de outro jeito. Jamais Eli pensou que Deus ia fazer isso. Matar os filhos dele, suscitar uma guerra e entregar o poder na mão de Samuel. Mas tem que ter profecia. Quando o ser humano não aceita profecia ou não concorda com profecia, é verdade que tem algumas coisas que estripula, né? Alguém quer estripular. Mas quando ele não aceita a profecia, é uma prova que ele não está em nenhuma aliança com o Criador Eterno. Acabe, ele não aceitava profecias de Elias, do profeta Elias, mas ele tinha 850 profetas mentirosos, que era para apoiar suas mentiras, seus erros, suas imundícias. Jeroboão também, né? O rei Jorão e outros. Porque nós saibamos que todos foram chamados. Agora, escolhido, nenhum. O escolhido foi Davi, o escolhido foi Salomão, o escolhido foi Ezequias, o escolhido foi Josafá. Né? Então, chamados são muitos. Agora, concluindo, o que quero dizer? Que a profecia é muito importante. Eu ouvi Deus usando, que eu creio em profecia. Eu creio sim em profecia, eu não sou profeta de andar profetizando em canto nenhum, mas eu creio em profecia, creio nas escrituras. E se eu disser que não creio em profecia, eu sou inimigo do poder eterno, né? E gosto de ouvir profecia, acho bonito quem profetiza. Que Deus te abençoe, que seja profeta e profetize. Eu estava em determinado lugar e ouvi Deus usar, aí isso dói. Aí por isso que tem muitos irmãos, no geral, líder, irmão, pequeno, grande, de todo jeito, pé no chinelo, pé no chão, de todo jeito, que não gosta de profecia, que a profecia revela os erros de alguém. Eu estava num determinado lugar e Deus usou
Um irmão dizendo ao outro: meu filho, eu quero te dizer uma coisa. Homem, que na verdade meu filho quem usou a expressão fui eu, mas Deus disse: homem, eu quero te dizer que a coisa que Satanás mais tem feito debaixo do céu é dividir a igreja e matar ela. E eu vou levar todos esses homens a juízo. Aí eu aprendi com isso que os líderes não gostam de profecia por causa disso. Muitos líderes não gostam de profecia por causa disso. Que foi dura essa palavra. Já pensou? Quantos seres humanos brigam, dividem igreja, rompe a aliança de igreja. Isso, aquilo, outro, só mudar a finança. Não é por nada. Mudar a finança. Bota a ditadura, minha igreja é assim. Aí eu estava observando, depois eu olhei, o líder baixou a cabeça e não terminou o trabalho, passou para alguém. Eu digo, como é importante, né? Como é importante, se Deus do céu fosse pegando um por um e dizendo isto a eles, aos que merecem realmente ouvir isso, que há muitos que merecem ouvir, aí eles iriam acordar. Ou iriam fazer feito Jezabel, querer tirar a cabeça do profeta, porque tem muito que está buscando tirar as cabeças dos profetas. Por isso que o evangelho muitas vezes está sofrendo, mas tem que ter profecia, meu irmão. Você que profetiza, meu irmão, minha irmã, ore, peça a Deus. É difícil, é espinhoso essa área, mas profetize, fale a verdade, fale aquilo que Deus lhe manda. Eu admiro muitas vezes quando ouço muitos vídeos de alguns irmãos no YouTube, eu admiro muito. É importante você, agora dentro dos padrões divinos, porque quando é Deus, primeiro, quando é Deus, se cumpre. Pode alguém achar bom, achar ruim, se esborrachar. Agora, se Deus falar, meu irmão, não adianta ninguém se levantar. Porque a única pessoa que se levanta e sempre vai perder é o inferno. Satanás levantou-se, perdeu e sempre vai perder. Pode usar quem usar. Deus falou, acabou. Morre gente, desaparece gente, se abre terra, engole nação, se for possível. Agora Deus cumpre. Deus cumpre. Agora, se Deus não falar, não se cumpre, não. Não se cumpre. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Agora, Deus falando, cumpre-se. Aí, profecia é necessário, irmão Messias, dentro da igreja ter profecia? Aí eu vou te dizer, é a palavra de Deus, é divino. Se não houver profecia, vai dar errado para o povo. O povo se corrompe. O povo se corrompe. Certa vez estava no culto, o pregador pregou, gritou, disse, aqui tem defunto andando. Defunto está andando. Aí, o defunto, tem defunto andando dentro da igreja. Aí o irmãozinho lá sentado, à vontade. Aí olhou, o Espírito Santo foi lá e disse, deixa ele terminar de pregar, que Deus não faz vergonha a ninguém, né? Mas corrige todos os homens. Aí disse, deixa ele terminar de pregar. Ele terminou de pregar, sentou-se, o irmão levantou-se lá, foi lá no ouvido dele, vem aqui fora. Aí chamou mais duas pessoas, até exclusive eu estava no meio também dessa pessoa. Chamou mais três, aí saímos 4 irmãos. Chegou lá e disse, Deus me disse que o defunto andando é tu. Ele baixou a cabeça e chamou os irmãos do trabalho, confessou, era ele mesmo. Se não houvesse o espírito de revelação, se não houvesse o espírito profético, permaneceria o pecado lá na forma que disse Davi. Bem-aventurado o homem, cujas transgressões são perdoadas e os pecados encobertos. Então hoje não é mais para ter o pecado encoberto. Hoje é para ter pecado perdoado. Hoje é para ter coisa consertada. É difícil, meu irmão. Se você é profeta, Deus te abençoe, Deus te use, Deus te proteja, Deus te ajude. Porque eu sei que é difícil. E muitos não crerem. Por quê? Porque Davi disse também a certa vez, um grande monarca, homem de Deus, Davi, homem segundo o coração do Pai, disse, olha, se não fosse o Senhor, diga a Israel, os homens nos engoliria vivo. Meus irmãos, o negócio está difícil. Quando agora o negócio cada dia mais está ficando difícil e vai ficar. Vai ficar. Eu sempre digo, há 3 poderes debaixo do céu. Sempre foi o poder religioso, o poder político e o poder militar. O poder militar é vitalício. Deus tem abençoado. Graças ao nosso Senhor, nós temos um poder militar no país. Né? É a bandeira do nosso país, é um poder militar. Temos o nosso exército. Temos um poder religioso, que quer sempre domar o povo. Mas o cristianismo ele é diferente de religião. Ele apresenta salvação.
apresenta Jesus que foi crucificado, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, Jesus que leva para o céu, aqui o homem morre, é sepultado, depois ressuscita em um novo corpo e vai viver com Cristo eternamente. Este é o Jesus Salvador. Jesus não podia assim, venha ser crente para eu lhe dar carro, dinheiro, casa, não. Jesus chama o ser humano, venha para eu perdoar o seu pecado, para a sua alma não ir para o inferno. Você vai me servir, me obedecer, através das escrituras, da virtude do Espírito Santo e dos ensinamentos sagrados. Que existem muitos ensinamentos hoje na terra, mas sagrado tem a misericórdia, só o sangue de Jesus, né? Só o sangue de Jesus. Então precisamos, você que profetiza, profetize mesmo. Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja, Deus te ajude. Nós iremos para o céu. Em breve eu acredito que Deus do céu estará fazendo alguma coisa diferente debaixo desse céu. Nós estamos hoje numa geração doente. Uma pandemia, sofrimento, tantas dificuldades. Nós temos que parar o mundo inteiro. Não é uma pessoa só não. É o mundo inteiro. Tem que parar e refletir. E dizer o que nós mais precisamos é de Jesus. É de Jesus. E dentro do nosso meio cristianismo, o que mais precisamos é também melhorar espiritualmente. Conhecer Jesus e pisar com o pé no chão. É o que se precisa, é pisar com o pé no chão. Quando se pisa com o pé no chão, reconhece que é Deus, faz feito que fez Jesus. Né? Jesus deixou um exemplo, a meu Deus. Sendo ele na forma de Deus, não tomou usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se esvaziando da forma de homem e humilhando-se à morte de cruz. Então, os seres humanos precisam tomar esse exemplo de Cristo. Nós precisamos disso. Então, meus queridos, que a paz de nosso Senhor reine sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias brasileiras e o nosso meio denominacional cristã, todas as dominações dessa terra. Saiba que a profecia é a coisa divina. E quando combatemos a profecia, combatemos Deus. Somos inimigo de Deus. Não adianta historinha. Somos inimigo de Deus se formos contra a profecia. Agora, com tudo dentro dos limites, né? O apóstolo diz, faça-se tudo com ordem e decência. Em nome do Senhor Jesus.